Família, com tantas atualizações que nós estamos vendo ultimamente no meio político, muitas pessoas têm perguntado ao André Carpano: será que o Alexandre de Moraes vai mandar prender alguém? Será que estamos vivendo uma ditadura? Será que vai acontecer alguma coisa e mais pessoas vão acabar atrás das grades a pedido de Alexandre de Moraes? Bom, o canal Tragicômico fez questão de trazer um conteúdo aonde já está em uma série, trazendo, lógico, que com um serviço exímio, passo a passo do que está acontecendo no meio político, e nós vamos fazer aqui mais um vídeo de reagimento / opinião sobre esse contexto. Será que o Alexandre de Moraes vai prender alguém? Será que ele vai mandar prender os jornalistas? É o que nós vamos ver agora. Então, BBT, rodopeia, põe na tela para nós ver. Aí, vamos lá. Todos os créditos aí o canal do Tragicômico, do Wagner, gosto muito dos vídeos dele, acho excelente aí, e diga-se de passagem que esse vídeo aqui não deve ser exceção. Vou ver pela primeira vez, vamos ver aí como que ele vai trazer o passo a passo aí desta parte aí desse episódio. No último vídeo, cobrindo a epopeia entre Elon Musk e Xandão, a gente aprofundou nas ações do AGU e da Polícia Federal contra os autores dos Twitter Files. Porém, o assunto era tão denso e tão cheio de detalhes, e algumas coisas acabaram ficando de fora. E a mais importante delas, certamente, é a participação do Michael Shellenberger nessa história. Afinal, ele falou bastante sobre tudo isso, e eu acho que é extremamente importante compartilhar as posições dele com vocês. Então já quero abrir o vídeo de hoje com esse texto sensacional, sem meias palavras, escrito por ele. O Xandão é uma vergonha para o Brasil. Ele exige que o X e todas as outras plataformas de redes sociais proíbam para sempre os jornalistas e políticos independentes que o criticam acertadamente por se comportar como um ditador. Ele mente e afirma que as pessoas que o criticam são extremistas. Ele é o extremista. Ele é um juiz que age unilateralmente para inventar leis totalmente novas. Ele está interferindo nas eleições e usurpando o papel do Congresso e do presidente. Ele está acabando com a liberdade de expressão e a democracia no Brasil, e assumindo o papel de ditador. O povo do Brasil está horrorizado e envergonhado por ele. O Senado e o Supremo Tribunal brasileiros deveriam finalmente enfrentá-lo. Nem o governo dos Estados Unidos, nem qualquer outro governo democrático deveria reconhecer a sua autoridade. A cada dia que passa, ele zomba da Constituição do Brasil e dos direitos fundamentais da humanidade. Por ser americano, é mais difícil que o Xandão consiga fazer algo contra o Shellenberger. E é bom saber que ele está aproveitando dessa maior liberdade que ele possui para narrar os acontecimentos dessa forma tão limpa, tão direta, sem meias palavras, como eu disse. Mas antes de seguir com os depoimentos do Shellenberger, a gente vai precisar mudar um pouco o foco. A palavra agora está com outro ministro, Luiz Roberto Barroso, que fez o seguinte discurso. O populismo extremista pode ser de extrema esquerda ou de extrema direita, embora a característica atual seja a da extrema direita, e o que se viu e o que está se vendo hoje na imprensa é uma articulação global extremista de extrema direita que se utiliza das plataformas digitais para espalhar ódio, desinformação, teorias conspiratórias e destruir reputações. Esse é um momento muito delicado para a democracia, porque todos nós precisamos defender a liberdade de expressão, que é um dos valores mais importantes da democracia. Porém, o que tem acontecido em muitas situações é que por trás do biombo da liberdade de expressão se esconde um modelo de negócio que vive do engajamento. E triste como seja para a condição humana, o ódio, a mentira, a desinformação, a agressividade trazem muito mais engajamento do que a fala razoável, do que a fala racional, do que a fala moderada. E, portanto, há um incentivo perverso para a difusão do ódio, da mentira, da agressividade, da desinformação e das teorias conspiratórias. Como bem diz Cláudio Dantas, Luiz Roberto Barroso adere à tese de conspiração global da extrema-direita e fala em momento delicado para a liberdade de expressão. Caro ministro, só é delicado quando a liberdade é cerceada em nome de se defendê-la, quando a Constituição é excepcionalizada. Os brasileiros não precisam de tutores, o STF não é editor da nação. E como vocês podem ver, o discurso do Barroso já está completamente alinhado ao do Xandão, que recentemente chamou o Elon Musk de mercantilista estrangeiro que trata o Brasil como uma
colônia e manipula as redes sociais. E sobre isso, o Eli Vieira, um dos autores dos Twitter Files, fez um comentário excepcional. O ministro criticou os mercantilistas que só querem lucro e o Eli respondeu: disse o membro do judiciário mais caro do mundo que parasita 1,61% do PIB, 3,5 vezes mais que o Reino Unido e a Austrália, e ainda torra esse dinheiro perseguindo críticos em vez de combater crime. Isso quando não atrapalha a polícia. E a Corte Suprema desse judiciário alegou que as suas esposas advogando em processos que os ministros julgarão não configura conflito de interesses. É rir pra não chorar. Agora sim, voltando pro Schellenberger, ele disse o seguinte sobre declarações dos ministros, sobre as ações da PF da AGU. Magistrado brasileiro usa a teoria da conspiração. Rapaz, só até aqui já detonou. Só até aqui. Meu irmão, você é louco. Para instrumentalizar a Polícia Federal contra defensores da lei e da Constituição. A Polícia Federal do Brasil discute sobre mim em novo relatório encomendado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ontem, o ministro do STF, que também preside o TSE, atacou com raiva o proprietário do X, Elon Musk. Em evento promovido pela Globo News, o Xandão afirma que Musk faz parte de uma vasta conspiração extremista global para minar a soberania e a democracia do Brasil. Ele alegou que Musk é um dos irresponsáveis mercantilistas que se uniu com políticos brasileiros extremistas. Mas não há evidências de qualquer conspiração. Musk não sabia que eu iria publicar o Twitter Files Brasil, nem os políticos brasileiros que reagiram à publicação. E muitos dos políticos e jornalistas que o Xandão demoniza como extremistas são defensores dos direitos e garantias individuais, como a liberdade de expressão e o princípio da legalidade, incluindo o direito de criticar Alexandre de Moraes. É verdade que algumas pessoas que o Xandão está censurando pediram intervenção militar no Brasil e fizeram afirmações infundadas sobre as eleições e sobre a pandemia, mas são uma minoria que não representa a sociedade brasileira. Não concordo com muitas das declarações feitas pelas pessoas que Moraes censurou. Mas a liberdade de expressão não significa nada se ela não servir para proteger as pessoas e as ideias das quais você discorda. Se não permitirmos que as pessoas critiquem a democracia, as eleições e as vacinas, como saberemos se eventualmente são boas ou ruins? Se as pessoas espalham informações falsas sobre a democracia, as eleições e as vacinas, a melhor forma de lidar com as informações falsas é com informações precisas e não com censura. E aqui devo elogiar a adição das notas de comunidade por parte do Elon Musk, através da aquisição dele do Twitter. Não tem como negar que muito mais eficiente do que ficar derrubando publicações, censurando perfis, é adicionar uma nota com a informação correta. Se alguém mentiu, você corrige. Se alguém desinformou, você informa. É assim que se usa a liberdade de expressão. Porque se você simplesmente sai derrubando e censurando publicações por alegar que aquilo se trata de uma mentira, que garantia a gente tem que isso não vai ser usado para simplesmente silenciar opiniões que desagradam quem está no poder? Porque concordo plenamente, é o jeito mais correto de se fazer com a desinformação. no fim foi exatamente o que aconteceu. Lá nos Estados Unidos, os democratas agiram para censurar publicações sobre as informações vazadas do laptop do Hunter Biden, o filho do Joe Biden. Essas informações foram classificadas como fake news e impedidas de serem publicadas em várias plataformas. Depois de um tempo, adivinha só, descobriram que não tinha nada de mentiroso, todas as informações eram legítimas. Hoje todo mundo sabe que essa história do laptop do Hunter Biden é verdade. E aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Várias publicações que foram censuradas pelo Xandão simplesmente não são falsas. A maioria são só opiniões. E o pior, são opiniões que se mostraram completamente certas. Pessoas falando que se o Lula fosse eleito, ele iria se aproximar de ditadores. Adivinha? Ele foi eleito e se aproximou dos ditadores. De que maneira você pode afirmar que isso era uma mentira ou uma desinformação? Então, não tem outro nome para chamar as ações do STF e do TSE. Não passa de censura. O verdadeiro extremista que espalha desinformação aqui é Alexandre de Moraes. Se Elon Musk fosse motivado apenas por dinheiro, ele não teria enfrentado Alexandre de Moraes, o que resultou na suspensão de toda a publicidade do X feita pelo governo brasileiro. Resultou na demissão do principal advogado do X no Brasil, porque ele temia por sua segurança. E pode resultar no fechamento do X por ordem de Alexandre de Moraes. Na verdade, é tudo muito pior do que isso. Não é possível ser político ou jornalista se você não tiver como se comunicar nas redes sociais. Dessa forma, Alexandre de Moraes não está apenas violando as proteções da Constituição Brasileira à liberdade de expressão. Ele está também atacando a liberdade de imprensa, destruindo carreiras e interferindo nas eleições. Alexandre de Moraes agiu sozinho para inventar leis inteiramente novas. Ele está, portanto, interferindo e assumindo o papel do Congresso e do presidente, fragilizando
fragilizando a soberania popular. Isso significa que ele está se comportando como um ditador. E agora Alexandre de Moraes instrumentalizou a Polícia Federal, inclusive contra mim, por eu ter publicado os arquivos do Twitter no Brasil. A PF entregou 2 relatórios a Alexandre de Moraes, um no dia 18 de abril e outro no dia 19 de abril. E os relatórios consistem em uma gigantesca teoria da conspiração, sugerindo ligações e relacionamentos que simplesmente não existem. Mas assim, Schellenberger, isso não é nenhuma novidade vindo da esquerda, tá? Essa galera que, assim como o Barroso fez, vive falando que a extrema-direita é conspiracionista, eles vivem criando várias teorias da conspiração contra a direita. Já fizeram isso até contra mim. Você acha que não existe a possibilidade de eles tentarem fazer uma manobra para prender todo mundo que toque nesse assunto? Já falaram que existe toda uma rede organizada, financiada pelo Brasil Paralelo, para espalhar desinformação sobre os mais variados assuntos. Disseram que a Liga Nerdola atua como um braço da extrema-direita para criar essas narrativas, sendo que não existe nada disso, ninguém aqui é brifado, a gente simplesmente abriu um canal no YouTube e decidiu manifestar as opiniões, os pensamentos. Não é a extrema-direita, que é financiada por bilionários da Open Society, né, o George Soros, para defender políticas de esquerda. Não, aqui não tem ninguém sendo financiado. Até porque a gente não precisa ser financiado por bilionários para defender a verdade. Mas esse é um assunto para outro vídeo, que eu já tô preparando aqui também na sequência. Enfim, continua Schellenberger. Os relatórios me colocaram em destaque e sugerem que eu sou, de alguma forma, suspeito, apenas por eu ter pagado uma assinatura no X. Uma assinatura que é paga para Elon Musk. Mas não há nada de suspeito nisso. Eu que estou pagando a Musk, não o contrário. E como observa o relatório da Polícia Federal, o Elon Musk fica com uma porcentagem da receita das pessoas que assinam meu conteúdo no X. E os relatórios afirmam que as pessoas que o Xandão exigiu que fossem censuradas obtiveram acesso limitado para se comunicarem através do X, em particular no Spaces, que permitiram as conversas ao vivo. Em outras palavras, o Xandão está totalmente obcecado em silenciar seus inimigos. Não basta que o X tenha perfis bloqueados, ele também não quer que essas pessoas possam usar as suas vozes. Contribui ainda o fato de que o governo brasileiro paga diretamente a mídia de notícias brasileiras. O governo de Lula aumentou em 60% o financiamento governamental apenas para a Globo. A Globo é a maior empresa de comunicação do Brasil. Ela tem exigido mais censura e feito propaganda a favor de Moraes. E o governo brasileiro parou de anunciar no X depois que o Elon Musk se manifestou publicamente contra a censura. O Xandão é um autoritário brutal. A sua censura é tão perversa quanto qualquer censura imposta por qualquer outro governo ditador. A exemplo do que já aconteceu no passado brasileiro. Ele procura como juiz eliminar particularmente políticos e jornalistas da vida pública. Essa não é a primeira vez que o Xandão instrumentaliza a Polícia Federal. E ao chamar o Elon Musk de mercantilista estrangeiro, o Xandão está usando exatamente o mesmo tipo de retórica nacionalista que ele usou para acusar os seus inimigos de utilizarem. Por que o Alexandre de Moraes tem tanto poder? No Brasil, as pessoas me disseram que isso acontece porque o Moraes controla muitos processos judiciais envolvendo... Uma coisa que eu já disse em diversos vídeos e eu fico muito com o pé atrás é o nacionalismo. Eu fico com o pé atrás. políticos e outros juízes. A solução é o Congresso brasileiro abrir uma investigação conhecida como Comissão Parlamentar de Inquérito e a CPI, e assim uma CPI pode investigar os abusos da autoridade do Poder Judiciário. E é óbvio que isso está acontecendo no Brasil. Pois é, mas claramente ele tem os nossos senadores na mão e infelizmente anda bem difícil ter fé nos políticos brasileiros. Por isso eu tô até mais esperançoso com as ações que podem vir lá de fora. Mas vamos ver, né? De repente, pelo menos depois dessas eleições que a gente vai ter em 2024, com uma CPI o Congresso brasileiro poderá obter acesso às comunicações entre a polícia e os juízes ou qualquer outra pessoa. Assim, para não dizer que não tem nenhum parlamentar fazendo nada, até começaram a rolar algumas movimentações exigindo a quebra de sigilo de alguns desses inquéritos utilizados para censurar todo mundo. Mas tá tudo bem mais devagar do que deveria. Com essa CPI também podem ouvir as vítimas da censura, poderão trazer luzes aos milhares de casos sob sigilo e poderão descobrir como as plataformas de redes sociais foram obrigadas a se submeter ou a colaborar com o regime, mesmo violando as leis brasileiras e a própria Constituição Federal. Inclusive sobre isso acho que vale destacar esse tweet do Eli, onde ele fala que agora os Twitter Files completam 3 semanas, mas que nem Google, nem Uber e nem Meta, né, dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, deram algum retorno sobre tudo que foi revelado. Segundo o procurador do Ministério Público de São Paulo, essas empresas entregaram dados privados de usuários brasileiros sem ordem judicial. Google é mencionada por colaborar muito facilmente com as autoridades brasileiras em 2 outras ocasiões, por entregar 200 GB de vídeos censurados para a CPI da Covid sem atenção ao MLAT e por junto com a Meta ser
cordeirinha frente às investigações do TSE e do STF contra os direitos individuais. Pois é, por enquanto essas empresas ainda estão pianinho, né? Só que, novamente, a esperança que eu tenho disso mudar é só se os parlamentares americanos começarem a investigar. E eles têm motivo para fazer essa investigação, pelo que já vimos nos vídeos anteriores. As empresas americanas não podem passar por cima da legislação, da Constituição de um país, pois isso seria crime em território americano. E eles já começaram a fazer essas investigações. Eu sei que sempre tem alguém que fala, eles não estão nem aí pro Brasil, mas eles não precisam estar preocupados com o Brasil, porque é do interesse deles investigar isso. Afinal, estamos em ano de eleição presidencial lá nos Estados Unidos, e vocês acham que eles não querem saber quais armas os democratas podem tentar utilizar contra os republicanos para promover censura, para tentar enfraquecer discursos? Esse debate político é importante para eles também. Mas voltando ao Schellenberger, ele encerra dizendo: Musk tomou medidas extraordinárias e históricas para proteger a liberdade de expressão. O mesmo aconteceu com o Congresso nos Estados Unidos. Agora é hora do Congresso brasileiro agir contra o extremismo antidemocrático de Alexandre de Moraes. Eles devem fazê-lo antes que o extremismo de Alexandre de Moraes comece a prender mais inimigos políticos, acabe com o X e, portanto, cerceie a liberdade de expressão no Brasil. Concordo plenamente, mas são poucos parlamentares que eu tô vendo de fato fazendo algo a respeito disso. Schellenberger também mostrou, aqui estão as páginas do assustador relatório da Polícia Federal que promove uma teoria da conspiração maluca. Então, para quem quiser ver, é só dar uma olhada lá no perfil dele no Twitter. E depois desse texto fazendo cobrança, o Schellenberger também postou um texto mais animado. Políticos e juízes finalmente enfrentam Xandão, relata a Folha de São Paulo. A avaliação é feita em graus diversos por políticos e magistrados em postos relevantes dos três poderes. Alguns pregam recuos concretos, enquanto outros somente apontam que Moraes tende a atenuar os focos de tensão no curso natural de seu trabalho. Essa percepção se acumulou nos últimos meses e ficou mais abrangente depois de embates recentes no parlamento e a partir das críticas às decisões de Moraes envolvendo o bloqueio de páginas na plataforma X. Esse último caso teve a atuação do empresário Elon Musk e de integrantes do Congresso dos Estados Unidos. Um recuo abrupto, no entanto, é considerado não apenas improvável como contraindicado, uma vez que daria a impressão de que o tribunal estaria na defensiva ou que foi derrotado por Musk. A Folha ouviu essa avaliação de um dos ministros do STF alinhado a Moraes e de um integrante da cúpula do Legislativo. Segundo relatos colhidos pela Folha, o tom da conversa foi de avaliação do contexto político atual. Ministros expressaram preocupação com o avanço das reclamações e principalmente com a constatação de que não há uma base ampla no governo com força para blindar o tribunal. Uau! Amantes da liberdade de expressão, mantenham a pressão. O povo brasileiro quer liberdade de expressão e não censura. Porém, o Eli Vieira viu essa mesma matéria de uma forma um pouco menos otimista. Ele mesmo disse: Schellenberger vê uma mudança de atitude. Eu não. Eu vejo uma tentativa de sair pela tangente e a reabilitação de um violador contumaz da lei e da Constituição, para ele continuar onde está e não sofrer impeachment. E eu entendo a visão do Eli, porque ele é brasileiro. Então ele sabe que aqui no Brasil geralmente funciona assim. É o clássico tudo terminando em pizza. Eles vão tentar jogar panos quentes nas polêmicas, esfriar toda a discussão e no fim manter tudo como tá. Mas no mínimo, esse vazamento da Folha indica que os ministros estão sentindo a pressão. Isso é óbvio, mas ainda assim é interessante ver a Folha confirmando isso, dizendo que tem fontes internas que revelaram para a Folha explicitamente. Eles estão preocupados, não tem apoio político. Mas o Eli prosseguiu mesmo. E eu acho ainda que tudo isso, cedo ou tarde, vai fazer com que eles venham ceder a muitas coisas. Vai por mim. Isso eu tenho plena convicção. Dentro do Supremo, que costuma respaldar as suas decisões por ampla maioria, há ministros que demonstram ressalvas à atuação de Moraes, em conversas reservadas. Ministros bem ousados para comentar conjuntura política em entrevistas na TV, mas tímidos para enfrentar seus colegas megalomaníacos com caras de vilão do Batman. E aqui o Eli errou, né? Porque o Lex Luthor é vilão do Superman. E continua o uso da imprensa como correio elegante. Então, ele cita o mesmo trecho que a gente viu na publicação do Schellenberger, e aí ele comenta: gostei do eufemismo da Folha, chamou de polêmicos os inquéritos ilegais e inconstitucionais que são provas sozinhos de abuso de poder através de leitura fraudulenta do regimento interno. Ministros, falar fora dos autos já virou moda pra vocês. Falam o tempo todo, vão pra imprensa, pras redes sociais, palpitam em tudo. Que timidez é essa? Cadê a coragem? Voltando a citar a matéria da Folha. Um cardeal do Senado diz que um gesto prático e imediato para diminuir a tensão com o Congresso poderia ser a rejeição da ação que pede a cassação do mandato do senador Jorge Seife por suposto abuso de poder econômico na campanha de 2022.
2022. Isso é barganha explícita de interesses, nada a ver com justiça ou tipificar atos ilícitos. Não há nem fingimento mais de que seguem as leis, a vergonha acabou no país. Outra coisa absurda, tratada como normal, conluio do executivo com o judiciário, com o primeiro tentando blindar o segundo porque o segundo está violando garantias constitucionais dos cidadãos. E é isso que eu falo, mano. No Brasil, a gente tá tão acostumado com a corrupção, com a máquina pública sendo utilizada de forma totalmente ilegal e inconstitucional, que a gente nem se surpreende mais. Precisam vir pessoas de fora, olhar pro que tá acontecendo no Brasil e falar: caramba, o que é isso aqui? É sério que vocês chamam isso de democracia? Presidente colocando advogado pessoal que nem é juiz no Supremo Tribunal do país? Rapaz, isso daí, olha... ainda tem uma atualização, né, do que o atual ministro do STF, que é ex-advogado do Lula, né, o que ele fez ontem, né? Hoje, mas enfim. Meu Deus do céu, vamos, segue o baile. Colocando um comunista confesso também lá no tribunal, o Tribunal Superior censurando um lado político durante as eleições, mudando as regras do jogo, um conluio entre o executivo e o judiciário para que um blinde o outro, e o judiciário não apenas atropelando o executivo, mas passando por cima do legislativo também. É sério que vocês fingem que isso é uma democracia? É difícil, né, gente? Depois, o Eli novamente traz aquela fala onde os ministros demonstram preocupação porque eles não possuem uma base ampla no governo para blindar, né, com força para blindar o tribunal, e o Eli conclui dizendo muito bem, né, estão preocupados com tudo menos com as violações da Constituição. Violações ao princípio da publicidade dos processos, à liberdade de expressão, à privacidade, à leis do abuso de autoridade, ao marco civil da internet. Tudo isso é menos importante para os salvadores da democracia. Ou seja, eles só estão preocupados com o próprio rabo. É óbvio que eles sabem que isso aqui é só uma democracia de brincadeirinha. Então é claro que a única preocupação que eles têm é em continuar mantendo todo o poder que eles adquiriram, sem sequer sofrer críticas por causa disso. Preocupados com o povo, eles não estão nem um pouco. Os caras deixaram um cidadão brasileiro morrer na cadeia numa prisão cheia de ilegalidades. O que a gente tá vendo no Brasil é um completo absurdo. Mas antes de continuar com o vídeo, um merchanzinho básico. E eu prometo pra você que vai ser tão rápido que você não vai nem precisar pular. Eu só quero te lembrar que o canal tem parceria com o método B-Way, o melhor curso de inglês da internet. Aprender inglês é muito importante, você já sabe disso. Investir na sua educação sempre vai ser um bom negócio. E além disso, o método B-Way também ajuda a financiar os canais cancelados, ou seja, também é um investimento ideológico. Então apoie quem você acredita e cresça pessoalmente e profissionalmente. O link ali na descrição do vídeo ainda vai te dar R$200 de desconto. Só coisa boa, né? Eu prometi que o recado ia ser rápido, então bora voltar pro tema do vídeo. E eu ainda... Olha, agora sobre o que ele falou aí concernente às prisões. Eu não descarto a possibilidade de tentarem fazer uma manobra para prenderem mais pessoas, entre elas Silas Malafaia. Só não prenderam o Bolsonaro agora e o Malafaia, porque viram que devido à polêmica e à repercussão que está dando, né? Acho que eles viram que a coisa não ia ficar boa pro lado deles. Mas vão tentar fazer alguma manobra para tentar prender Malafaia, o Bolsonaro, o Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, enfim, e todo mundo que inclusive está até fazendo vídeo sobre isso. Eu não descarto essa possibilidade. O quê? Se a coisa continuar assim, eu não descarto essa possibilidade. Eu tava devendo pra vocês a cobertura da terceira parte dos Twitter Files, né? Essa parte foi focada nos perfis de esquerda que também acabaram sendo atingidos durante o processo. O David Agap diz: embora a direita tenha sido grande alvo de censura e perseguição, conforme podemos observar nos Twitter Files e no documento disponibilizado pela Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos na última semana, a esquerda também foi afetada por ordens ilegais do TSE. Eis aqui um resumo dos casos. O TSE ordenou que dados dos usuários que tuitaram hashtag contra e a favor do voto impresso fossem entregues pelo Twitter, e alguns parlamentares podem ter sido afetados com isso. O TSE ordenou o bloqueio das redes sociais. Olha que eu nem sabia que ele ia falar isso, mas eu não duvido que vão usar isso daí, né, situações semelhantes a essa, para ir atrás de quem tá fazendo vídeo, de quem tá comentando, de quem tá discordando. Eu não duvido dessa possibilidade. Não descarto de hipótese alguma a possibilidade de eles tentarem fazer isso. Do PCO, isso aqui a gente já viu, né? E eu repito, não tem nada a ver com o fato do PCO ser de esquerda, tem a ver com o fato que o PCO tava criticando o Xandão e falando que ele tava censurando as pessoas. Ou seja, o problema do PCO foi ter defendido o pessoal da direita que tava sendo censurado. O TSE agiu contra o PCO porque o PCO foi o único bloco da esquerda que decidiu ser honesto. E aí tem perfis de esquerda no Twitter que foram bloqueados a pedido do TSE por causa de publicações em outras plataformas. E esse é um caso um pouco curioso, a gente já vai ver. Então, primeiro, a gente tem a questão
questão das hashtags. Como a gente já viu em vídeos anteriores, a Polícia Federal começou a investigar perfis que simplesmente engajaram com hashtags pedindo pelo voto impresso e pela prisão do Barroso. Só que também teve uma terceira hashtag que gerou interesse da Polícia Federal. Nessa primeira parte do texto sobre as hashtags, o David Agape mostra como os pedidos do TSE eram simplesmente absurdos. Olha só, segundo os integrantes da equipe do Twitter, do ponto de vista legal, essas solicitações eram questionáveis, para dizer o mínimo, né, à luz de estatutos e precedentes tribunais do Brasil, pois violariam a privacidade do usuário e os direitos ao devido processo legal. A advogada do Twitter temia que o pedido ocasionasse em uma potencial divulgação massiva de um número indeterminado de usuários, sem causa clara e sem fiscalização prévia do judiciário. Os pedidos iniciais do TSE poderiam expor dados de até 260 mil contas. Eu sei que a gente meio que já viu isso, mas ainda assim é muito insano, né? Então aqui a gente vê que mesmo o Twitter da gestão esquerdista ficava em choque com as exigências do nosso Tribunal Superior. E eles debatiam lá dentro sobre como atender essas exigências, porque era muito absurdo. Tipo assim, mano, vocês estão loucos, sério? Os caras vão só passar por cima da lei e quebrar o sigilo de centenas de milhares de contas? É isso mesmo? E uma coisa interessante é que uma das preocupações da gestão esquerdista do Twitter era se isso poderia acabar pegando mal pra eles, né? Se eles atendessem a essas exigências absurdas do TSE. Eles têm algum jeito de assegurar, ou ao menos tentar proteger, a confidencialidade dessas informações e também o fato de que nós as fornecemos? Então eles estavam considerando atender às exigências esdrúxulas do TSE, só que eles precisavam ter certeza de que o TSE não ia acabar vazando os dados dessas contas e principalmente que ninguém ia saber que eles concordaram com esse absurdo. Mano, fica nítido que a gestão esquerdista do Twitter, né, anterior à aquisição do Elon Musk, sabia que eles estavam fazendo merda, sabiam que eles estavam passando por cima da lei. Eles até relutaram mais do que as outras empresas, como a gente já viu, a Google e a Meta, mas ainda assim estavam cedendo. E aí a novidade dessa parte 3 é que entre as hashtags também tinha a que dizia voto impresso não. Ou seja, essa foi uma hashtag que a galera mais de esquerda utilizou, né? Eles que eram contra o voto impresso. Eu sinceramente não sei se eles pediram também a investigação dessa hashtag pra tentar fingir que o negócio não era totalmente parcial. Não sei se eles não se confundiram e solicitaram essa pensando que era mais uma hashtag bolsonarista. Mas de toda forma, a matéria do David Agape também mostra que essa foi a hashtag que eles demonstraram menos interesse. E no fim eles meio que deixaram essa e a do Barroso de lado pra focar na do voto democrático auditável. Olha só, o David escreve: além da hashtag do voto democrático auditável e do Barroso na cadeia, também solicitaram uma investigação sobre voto impresso não. Observamos, contudo, maior interesse na busca pelas anteriores, ou seja, pela do voto auditável e a do Barroso na cadeia. Depois do caso da hashtag, o David Agape cobre o caso do PCO, mas esse a gente já viu, então vamos passar por ele. E aí ele vai para os perfis bloqueados. E foram 2 perfis, só que assim, engraçado, porque os bloqueios dos perfis de esquerda foi completamente diferente dos bloqueios do perfil de direita. O primeiro citado aqui no vazamento é o Bolsoflix, que era uma plataforma anônima que objetivava rebater os argumentos espalhados por Bolsonaro e seus apoiadores. O site reunia vídeos críticos ao presidente para que eles fossem distribuídos pelo WhatsApp. O TSE ordenou a sua retirada do ar, argumentando que a plataforma Bolsoflix, ao estar hospedada fora do Brasil e associada a uma empresa estrangeira, violava as normas eleitorais brasileiras, que exigem que propagandas eleitorais sejam transmitidas apenas por sites sediados no Brasil e não por empresas privadas. O que significa que, na verdade, o motivo pelo qual a conta Bolsoflix caiu, pelo jeito, está previsto em lei. E era uma questão meramente técnica. Tinha um perfil de campanha política, hospedado em plataformas gringas, e isso vai contra a nossa lei eleitoral. E é interessante que, olha só, mesmo assim, mesmo tendo um fundamento muito mais bem embasado para derrubar a conta, a multa que eles colocaram pelo descumprimento dessa decisão foi de R$10 mil, uma multa bem menor do que as que o Xandão costumava aplicar nos perfis de direita. E a outra conta de esquerda... Oh, que diferença, né? Que coisa! Nossa, fiquei surpreso agora. Nossa, muito menos. que caiu foi a verdade. Opa, muito menos do que a gente vê das atuais, né? Meu Deus. Verdade na Rede. Similar ao caso do Bolsoflix, TSE ordenou a retirada do site Verdade na Rede. Similar ao caso do Bolsoflix, TSE ordenou a retirada do site Verdade na Rede, vinculado à campanha de Lula, com a justificativa de que o site era um perfil do Twitter associado ao Verdade na Rede e que enganava o público ao se apresentar como uma agência independente de checagem de fatos, enquanto na realidade eles eram parte da campanha eleitoral oficial do PT. De acordo com o e-mail interno do Twitter enviado por uma advogada e membro da equipe
equipe jurídica da empresa, a plataforma desafiou a decisão do TSE. A equipe jurídica argumentou que não havia sido feita uma análise de conteúdos específicos postados que pudessem ser considerados ilegais ou irregulares. Eles enfatizaram que, embora pudessem remover conteúdos específicos ilegais, a suspensão total do perfil era desproporcional e baseada unicamente na associação do perfil com sites de terceiros. Mas o que eu achei mais curioso nisso tudo é que eles derrubaram um site que dizia que era uma agência de checagem quando na verdade era só um puxadinho do PT, mas basicamente a mesma coisa se aplica a quase todas as outras agências de checagem que a gente tem e que fizeram muito barulho na época das eleições. Inclusive nós temos mais essa polêmica recente envolvendo aí o Felipe Neto. O Instituto Vero realiza um trabalho incrível e eu sinto imenso orgulho. Do meu bolso aportei mais de R$1 milhão. Várias outras entidades contribuíram, incluindo a Open Society do George Soros. Espernem os fascistas enquanto a gente trabalha. O Felipe Neto ajudou a fundar o Instituto Vero, que seria um instituto que faz esse trabalho de checagem. Felipe Neto, que foi um dos maiores cabos eleitorais do PT, e que admitiu aqui que a rede também é financiada pela Open Society do George Soros, um famoso bilionário que fica investindo em ações de esquerda ao redor do mundo. Então assim, essa não é uma agência petista só tecnicamente mesmo, porque ela servia para exatamente a mesma coisa: espalhar desinformação fingindo que é trabalho de checagem. E sabe o que é mais interessante? Um dos argumentos utilizados ali pelo Xandão, nesses processos que eles estão tentando mover contra o Elon Musk, contra o X, é justamente o de abuso de poder econômico. Eles alegam que não pode ter um bilionário interferindo na nossa democracia. O Elon Musk tem muito dinheiro e ele tá abusando disso para fazer política aqui no Brasil. Mas esse mesmo argumento de abuso de poder econômico nunca é utilizado para falar do George Soros, da Open Que coisa, né? Society. A Bárbara, inclusive, encontrou um montante aqui, ó. Instituto Vero do Felipe Neto recebeu $250 mil da Open Society Foundations. Cadê o Capelli pra gente comentar a interferência dos bilionários estrangeiros na sociedade brasileira? O Felipe Neto disse que colocou R$1 milhão no instituto, mas na verdade o que a gente consegue ver pela doação do George Soros é que esse dinheiro veio de fora, né? E se é que realmente foi só essa quantia. Fundador do Instituto Vero, que levou R$1 milhão de bonoros de George Soros, bilionário estrangeiro que vive interferindo nas políticas públicas do Brasil através de seus vastos financiamentos em nome da democracia, claro. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, tá? Como eu já disse, eu tô preparando um vídeo que vai mais a fundo nessas questões das ONGs, desses financiamentos de bilionários esquerdistas ao redor do mundo. Mas acho que valia o destaque. Ok, excelente trabalho do TSE derrubando verdade na rede, mas não mudou muita coisa, né? Já que tinha pelo menos mais umas 5, 6 agências de checagem fazendo a mesma coisa. Pra falar a verdade, eu nunca nem tinha ouvido falar nesse site aqui. Enfim, o David Agape ainda conclui falando que esses casos demonstram que, embora a direita tenha sido perseguida com mais intensidade nos últimos anos, a esquerda também pode ser afetada pela censura ou pela solicitação indevida de dados. Sim, também pode. Eu entendo o que o David tá querendo falar aqui. Só que a verdade é que, pô, não foi nada, né? Eles só estão pisando no acelerador na questão da censura porque eles têm certeza de que essa é a forma de se manter no poder e que, se mantendo no poder, isso não vai se voltar contra eles. Não dá pra contar com a ajuda dos esquerdistas nessa batalha. Eles não se importam com censura, eles querem censurar os seus opositores. Tanto é que eles não deram um pio sobre o PCO, sobre a Bolsoflix, sobre essa agência. Eles não deram um pio sobre os perfis supostamente investigados, inclusive mesmo depois do Twitter Files 3, porque eles não querem corroborar com esse discurso. Eles sabem que se teve algum perfil esquerdista que caiu, foi um perfil minúsculo, insignificante e certamente por um motivo que passa longe de perseguição política. Foram centenas de perfis gigantes da direita que foram derrubados, enquanto em contrapartida teve 2 perfis desconhecidos e relevantes aí da esquerda. O perfil do PCO, que eu acho que os esquerdistas queriam mais é que parasse de falar mesmo, porque tava criticando o Xandão que tava ganhando as eleições pra eles. E alguns perfis de esquerda que talvez tenham sido investigados pelo uso de uma hashtag contra o voto impresso, mas que no fim das contas também não deu em nada porque eles não vão utilizar isso. Então assim, pelo menos o que eu achei mais interessante nessa terceira parte dos vazamentos do Twitter foram os pedidos bizarros para que o Twitter compartilhasse os dados de centenas de milhares de contas e a preocupação da antiga gestão do Twitter de não deixar com que as pessoas soubessem que eles estavam colaborando com essas medidas que eles próprios sabiam que eram ilegais. O que novamente confirma o que eu falei, né? Os esquerdistas não estão nem um pouco preocupados se eles estão passando por cima da lei, se o que eles estão fazendo é completamente errado, se eles estão perseguindo.
perseguindo, censurando. Não, a preocupação é só em não ser pego. E ainda sobre o uso das hashtags, na Gazeta do Povo eles conseguiram entrevistar 2 pessoas que foram investigadas pela Polícia Federal por utilizar a hashtag voto democrático auditável. E você vê, foram pessoas normais, que simplesmente usaram a hashtag porque é assim que funciona o Twitter. Olha só, a gente tem os relatos de Cássia Gontijo, de Minas Gerais, e de Rodrigo Ramos, de Piracicaba. Rodrigo Ramos falou: não acesso meu Twitter desde a eleição. E ele disse que não tinha conhecimento de que estava sob investigação do TSE. Segundo o Rodrigo, são minhas opiniões. Não vejo nada demais. Nada de especial que possa estar sendo julgado, opinou. Não tenho interesse em continuar com o assunto político. E ele negou que tenha usado robô para promoção de hashtag. Cara, sério, olha a pessoa que estava sendo investigada pelo TSE por usar uma hashtag. Simplesmente um maluco que um dia viu esse negócio e pensou: eu gostaria de voto democrático auditável. Foi lá, engajou, e é isso. Tava sendo investigado sem nem saber. E a Cássia Gontijo disse que o seu perfil foi derrubado sem que ela soubesse o motivo. Censura a todo vapor, exclamou a mineira, expressando que, em breve, o Estado Democrático de Direito vai ser reestabelecido no Brasil. Ela nega que tenha criado a hashtag e diz que a sua opinião a favor do voto impresso foi criminalizada. Ao arrepio da nossa Constituição Federal. Eu sou uma cidadã comum, concluiu. Fiquei famosa no TSE por algum momento e eu nem sabia. Espero que as autoridades tenham coisas mais importantes pra cuidar, ao invés de se investirem como fiscais de hashtag. É isso, mano. A mineira disse tudo, né? Tem como falar algo além disso? Mais uma brasileira que simplesmente viu que estavam pedindo pelo voto impresso democrático lá no Twitter, decidiu comentar concordando e virou uma suspeita investigada pelo TSE. E pra encerrar, um pouco fora de tópico, mas eu acho pertinente trazer isso em algum vídeo pelo menos, chamou muita atenção a mudança na postura da cobertura da Rede Globo, da manifestação bolsonarista que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Como É por isso que eu digo, alguma coisa está acontecendo. bem disse Guilherme Kilter: estou completamente em choque. O Fantástico na Globo hoje mostrou a manifestação depois de várias sem comentar nada, chamou de apoiadores de Jair Bolsonaro em vez de bolsonaristas, não citaram as estimativas chulas do cálculo da USP de 30 mil pessoas presentes, não chamou de golpista ou de ataque às instituições, apresentou as informações de forma isenta, sem emitir opinião. Tudo porque o Malafaia os acusou de conluio com o ditador Alexandre de Moraes, crise no Império? O destaque foi curto, mas é 1 minuto que vale a pena conferir. De fato, É por isso que eu digo, eu acredito que vão tentar fazer alguma coisa pro lado do Malafaia como de forma de retaliação contra ele. Enfim, eu não descarto essa possibilidade. Eu acho que estão estudando o máximo possível, porque a fala de Malafaia naquele dia foi fantástica. Ele conseguiu colocar do jeito, ele colocou todo mundo no bolo e caiu fora. Então vão querer jogar ele nessa. Mas vamos ver, segue o baile. tudo isso que o Guilherme destacou chama atenção. Saca só. Apoiadores de Jair Bolsonaro participaram de um ato hoje de manhã no Rio de Janeiro, convocado pelo ex-presidente. A manifestação ocupou 3 quadras da Avenida Atlântica, na praia de Copacabana, e foi apresentada pelos organizadores como um movimento pacífico em defesa da democracia e pela liberdade. Caramba, olha só, a Globo falando que a manifestação bolsonarista foi pacífica em nome da democracia e da liberdade. Isso aqui tá surreal, hein? Vamos lá. O ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, estão proibidos pelo STF de se aproximar de Bolsonaro e subiram no caminhão antes do início do ato. O governador do Rio, Cláudio Castro, e o de Santa Catarina, Jorginho Melo, também estavam presentes. Houve discursos da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e do pastor Silas Malafaia. O encerramento coube a Jair Bolsonaro. Ele voltou a pedir anistia aos presos de 8 de janeiro do ano passado e elogiou o empresário sul-africano Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter. Elon Musk tem usado o X para criticar decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Olha só, usou o X pra criticar Alexandre de Moraes. Não pra atacar, pra criticar. Globo? Quem te viu, quem te vê. Mais uma vez, encerro em tom de otimismo, porque isso é mais uma demonstração de que a extrema imprensa tá soltando a mão do cara. O Eli também destacou isso aqui, ó. Chamaram crítica de crítica, não de ataque. Realmente surpreendente. Olha, não dá pra negar que as coisas já estão mudando. Há quanto tempo a gente não via essa postura por parte da Rede Globo? Ela realmente falou do ato de forma neutra. Simplesmente deu a notícia. Vocês também ficaram surpresos? Diz aí nos comentários e diz também por que você acha que essa postura da Rede Globo mudou. Muito obrigado pela audiência. Se inscreve no canal pra continuar. Eu gostei muito desse vídeo aí e dessas colocações aí do rapaz aí do Tragicômico. Excelente aí o conteúdo. Agora, vamos ver aí o que vai dar de tudo isso, né? Qual vai ser o fim dessa história. Espero que o Brasil seja liberto desta semiditadura que vivemos. O Brasil ainda não vive uma ditadura. Não vive ainda um regime de ditadores, porque
a gente ainda pode pelo menos fazer alguma coisa na internet. Agora, a partir do momento que não podemos nem ter internet ou dizermos o que nós pensamos sobre qualquer coisa, dissermos, né, melhor dizendo, aí a coisa ficou tensa, né? Bom, mas comenta aí a sua opinião. Forte abraço do Baixinho e, lógico, like se gostou. Fui.